Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, tá no ar o especial de Natal 2025 do TDQ. Estou aqui com pessoas ilustres, pessoas incríveis. Todos os anos eu trago aqui no especial de Natal. Tento trazer uma collab, né, de pessoas que não se conhecem, mas hoje não deu certo esse plano, porque eu trouxe pessoas que se conhecem, mas são pessoas de lugares diferentes, que aí também é uma outra ideia minha, trazer pessoas de lugares diferentes. E eu trouxe de volta uma pessoa que participou do especial de Natal do ano passado, meu amigo João Coelho, do Rio de Janeiro. Mas como nós temos uma dama hoje aqui, e a gente sabe que aqui no TDQ as damas sempre têm prioridade, Juliana Bifani, se apresente, fale quem você é, para quem não te conhece, e obrigado por ter aceitado o convite. Por nada. Eu sou a Juliana Bifani, eu sou de São Paulo. Eu não sei mais o que falar do que como me apresentar. O que mais que você quer saber ou o que você quer que eu me apresente? Não sei. Se essa é a sua apresentação, tá perfeito. Tem muito trabalho com o Jonathan e com o João no Evo, em áreas diferentes, mas correlacionadas de certa forma. Tô há 6 anos no Evo. É isso. Da hora. João Coelho. Prazer, pessoal. É uma honra estar aqui de novo, né? Mais um especial de Natal. Pra quem não me conhece, sou o João, sou carioca da Gema, 26 aninhos. E é isso. Tenho a honra de trabalhar lá desse cara aí. Da hora, mano. Cara, vamos lá. Eu queria começar perguntando pra vocês como é que foi o ano, né? 2025. A gente tá gravando isso aqui em novembro ainda. Finalzinho de novembro, né, deixar claro aí pra audiência, mas tá indo ao ar no Natal, obviamente, então já dá de traçar um panorama legal de como é que foi o ano da gente, né, o nosso ano e tal. Então, eu queria que vocês contassem aí, não vou distribuir a ordem, qualquer pessoa pode falar primeiro, como é que foi o ano de 2025, o que vocês podem falar de como é que foi esse ano pra vocês? Ju, pode ir? Cara, deixa eu ver como foi 2025. Eu definitivamente fui em muitos shows, muitos mesmo. Eu realmente acho que frequento muito essa parte musical, então eu fui no The Town com meu filho, acho que foi o primeiro festival. Eu tenho um filho que acabou de fazer 16 anos, então a gente foi no nosso primeiro festival. Eu fui no show do Imagine Dragons em Brasília, eu vi o Backstreet Boys, então eu vi minha boy band de infância, assim, de adolescência. Caramba, esse ano. Da hora. Eu fui no primeiro show da primeira tour do Veig também esse ano, então a gente gosta muito de trap aqui em casa, então a gente também conseguiu fazer isso. Eu fui em bastante show de K-pop também, bastante show de rock, então acho que esse ano foi um ano de muitas realizações, acho que tanto da Juliana da adolescência, quanto da Juliana da vida adulta, e também da Juliana como mãe, de poder ir em shows com um filho de 16 anos, porque a gente tem gostos parecidos, e acho que poder fazer isso com o meu filho não tem palavras que possam traduzir o quão realizador é. E também tiveram muitas dificuldades. Tive uma perda muito significante esse ano também, que foi da minha gata, mas também tive muitos ganhos. Eu adotei minha cachorra depois disso, agora ela já tá com 6 meses, que é a Kiri, minha pitbull. Então, ao mesmo tempo que a gente perde, a gente também ganha. Então, agora eu continuo com 3 filhos pets e o meu filho humano. Acho que é isso. Foi um ano muito difícil, ao mesmo tempo que doloroso, mas também com muitas recompensas, com muitos sonhos realizados, mesmo puxado e com muitas coisas que eu pensei que eu não fosse conseguir, mesmo assim eu fui lá e consegui. Eu acho que foi basicamente isso. Como é que é ser mãe de adolescente, Ju? É difícil? É uma loucura. Não que... Eu acho que é bem atípico ser mãe do meu adolescente. Ele é muito fora da caixinha, assim, porque ele é muito tranquilo, ele é muito parceiro, ele não faz nada muito que eu vejo por aí dos outros adolescentes, Sim. né? Ele é muito consciente, então ele não me dá muito trabalho, mas é muito desafiador na questão de que o mundo não é um lugar legal, né? Não para as mães, né? Não do jeito que a gente queria que fosse. Então, pra gente ver, pra gente confiar, né, no nosso filho saindo, e ele tá saindo, né? Ele tem amigos, e ele sai de noite, e tem rolê de madrugada, e volta
volta às vezes no dia seguinte, ou às vezes não volta porque vai para casa dos amigos, e você tem que agir com naturalidade, justamente para não perder a confiança, e também porque você sabe como que é ter 16 anos, eu já tive 16 anos, então a gente não pode podar, a gente não pode pôr medo, mas a gente tem medo, não pode controlar demais, mas também não pode soltar demais, então são fases desafiadoras, mas eu não posso falar que é tão desafiador para mim, porque ele me conta tudo, então eu não me esconde nada, o que torna mais fácil. Mas também o mais fácil às vezes dá medo, porque às vezes ele me conta tanta coisa que eu fico, eu não estava preparada para isso, o que eu faço agora? Ele me contou isso, o que era para eu responder? Então não é tão fácil, mas ele faz com que as coisas fiquem orgânicas, né? A nossa troca ele é meu melhor amigo, ele é meu porto seguro, e eu sou dele, então essa troca faz com que seja fácil, mas eu confesso que se não fosse dessa forma, talvez eu estaria desesperada, porque é muito difícil você criar alguém com caráter, que esse é o meu maior medo, era que ele não tivesse um preparo, e que ele não tivesse caráter, e que ele fosse uma pessoa ruim, né, e criar uma pessoa ruim sempre foi meu maior medo, e por enquanto tá tudo bem, eu não criei uma pessoa ruim, pelo menos até os 16 anos, que ele não me decepcione. Amém. Cara, antes de passar pro G1, eu vou falar do meu, né? Eu sou um cara muito prolixo, falo demais, então, pra poupar tempo, eu vou logo falar. Antes de falar do meu ano, né? A gente tá no ano ímpar, né? Então eu tinha uma mania de falar que os meus anos ímpares... É ímpares ou é ímpares? Fiquei na dúvida agora. Ímpares, né? Que os meus anos ímpares eram anos difíceis, assim, né? Tipo, eu usava outro termo. Eu tô usando um termo difícil pra suavizar o que eu falava. Mas depois que eu perdi um amigo, né, em 2020, em um ano par, e que 2020 também foi o ano da pandemia, caiu por terra esse meu pensamento. E eu acho também que eu atrelava muito isso pelo ano de 2017, que foi o ano que eu tive depressão. Então eu atrelava muito a isso, sabe? Tipo, que 2017 e 2015 foram anos difíceis pra mim, assim. Mas o ano de 2025 foi um ano desafiador. Eu gravei recentemente agora com o Vini, né? Que a gente a nossa amiga em comum, Vini Magalhães, e minha prima, no especial 600 episódios. E a Nicole usou esse termo, né? A Nicole, que é minha prima, né? Ela falou que foi um ano desafiador pra ela, por questões familiares. E foi um ano desafiador pra mim também, porque eu tive que, traçando um paralelo bilateral com a vida da Ju Bifani, eu tive que romper laços familiares, né? E aí, quando eu falo romper laços familiares, eu não necessariamente briguei com minha família, nem nada do tipo, mas eu saí da casa da minha avó, vim morar com meu tio me acolheu muito bem na casa dele, tinha um sofá aqui, ele falou, fica nesse sofá aí. E aí eu fui ficando, e ao mesmo tempo foi um ano muito transformador, que foi um ano que eu me aprofundei meu relacionamento, né, com a Natanaele. A gente fez um ano de namoro, nunca tinha feito um ano de namoro com ninguém na minha vida. A gente amadureceu muito o nosso relacionamento, nós somos pessoas que viemos de camadas muito diferentes, né, ela vem de um antigo relacionamento que deixou alguns traumas para ela emocionais, enfim, e eu vim de uma realidade também de baixa autoestima, e é engraçado quando eu falo isso, porque às vezes as pessoas não enxergam que eu tenho uma baixa autoestima, né? Pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito comunicativo, pelo meu personagem, muitas vezes, né? Que eu crio. Mas eu sou uma pessoa com autoestima meio atingida, assim. Que esse podcast não vai dar tempo de falar. E ela tem me ajudado nisso também, cara. Até nisso é incrível como ela me ajuda da forma sutil dela, a levantar minha autoestima, e até no meu profissional isso me ajudou. E foi um ano, assim, cara, de muita evolução na minha vida pessoal e também na minha vida como um produtor de conteúdo também. Foi um ano que eu me desafiei a fazer conteúdos que eu nunca tinha feito, como vídeo pro Instagram, colocar mais minha cara no Instagram, algo que eu sempre gostava de falar. Eu sempre gostei de falar de futebol, né? Mas nunca me achei bom. Tá aí, minha baixa autoestima começa aí. Eu tenho um problema de me achar bom nas coisas, sabe? Eu acho que a única coisa que eu me acho bom de fato é fazendo isso aqui, gravando podcast. Às vezes, quando eu vou editar, eu ainda me questiono, caramba, será que eu sou tão bom assim? Porque acho que não, né? Que, enfim, tirando isso, foi um ano muito bom, cara, em relação a isso. E João Coelho? Cara, meu ano de 2025, particularmente, foi maravilhoso. Eu consegui realizar meio que um sonho que eu tinha de criança. Na verdade, não de criança, de adolescente. Porque, para as pessoas que não sabem, eu casei esse ano com uma mulher da minha vida. Cara, a gente estudou junto. Tipo, a história é quase, tipo, sei lá, um livro de adolescente, uma fanfic, tá ligado? É muito incrível ver que décadas depois conseguimos
tipo, 2 crianças na época conseguiram realizar seu sonho, sabe? Então, pra mim, tanto emocional, né, pelo suporte que ela me dá, quanto social, de poder exercer agora uma família, né, e tipo, você sai do âmbito de filho, né, de alguém que é cuidado, alguém que é... Você é a responsabilidade de alguém, pra agora você ter sua própria responsabilidade de família, tá ligado? E isso é um peso absurdo, tanto pra quem é mãe, tanto pra quem é pai, né, que você tem alguém na sua responsabilidade, quanto pra quem vira esposa, marido, né, e ter essa tutela, assim, de alguém. E tanto profissional também, a evolução que eu tive esse ano de 2025 foi absurda. Cara, pra mim, o ano de 2025 foi assim, o ano das realizações, tá ligado? E pretendo continuar nessa pegada, tipo, 2026 já chegar, eu e minha esposa já até sentamos hoje uma manhã mais de tarde, assim, depois do almoço a gente começou a ver as metas de 2026, tipo, tanto meta física, assim, de tipo, o que a gente vai comprar, o que a gente, tipo assim, vamos olhar qual o objetivo material do que a gente tem, e também de tipo, beleza, objetivo profissional, vou começar na pós, beleza, não, beleza, vou fazer outra faculdade, então a gente, cara, eu agradeço muito a Deus por ter vivido todas as experiências ao lado dessa pessoa. Tudo no ano de 2025, cara, é surreal, é incrível. Então, resumindo o meu ano de 2025, pra mim, poxa, é perfeito, velho. Da hora, o João falou de metas. Vocês são pessoas que fazem, tipo, costumam fazer metas, assim, pro próximo ano? Cara, eu admito que eu costumo fazer meta, sim, porque eu acho que a gente, tipo assim, a minha esposa tem um ditado, agora eu não vou lembrar, mas é meta sem, tipo assim, sem você escrever, não é meta, é só sonho. Então, por conta dela, hoje eu tenho um hábito de, tipo, todo final de ano, não, beleza, o que eu vou, quais são os planos de 2026? O que eu pretendo fazer? Isso. Aí já colocar no papel e traça, tipo, uma estrada. Beleza, para chegar nesse ponto final aqui, eu preciso passar por isso, preciso fazer isso, preciso, sei lá, comprar isso, preciso construir isso, e vai. Então, desde que eu tenho, acho que 17 anos, mais ou menos, que eu peguei esse hábito de todo ano, literalmente estipular metas, né? Traçar um caminho, assim. Eu não sou muito das metas, mas eu tenho muito é que eu acredito no que eu escrevo, mas é basicamente que a gente precisa materializar. A gente escreve aquilo que a gente acredita e que a gente quer atrair, né? Então, seja ter um quadro na nossa frente ou manter uma lista no WhatsApp, escrever pra gente mesmo, né? A lei da atração. Então, já tem uns 2 ou 3 anos que eu vi isso que roda, né, por aí, seja você mandar uma mensagem para você mesmo, e aí eu tenho um quadrinho na minha frente, mas o que eu uso muito é escrever de um ano para o outro aquilo que coisas tangíveis, né, eu não sou muito de colocar uma coisa muito absurda que eu sei que eu não vou conseguir alcançar, que não tá dentro do que eu consiga realizar. Aí já são mais sonhos, né? Sonhos que de longa data, acho legal você ter também, mas aí eu já não escrevo, aí eu guardo ele lá no meu cantinho dos sonhos. Mas coisas que tá dentro do que a Juliana pode alcançar, eu escrevo, e aí eu revisito daqui, por exemplo, agora em janeiro, é a hora que eu vou revisitar essa lista pra ver tudo aquilo que a Juliana no começo, né, no final do ano passado, falou que ela queria alcançar, que ela queria ter feito em 2025 inteiro. E aí eu vou ver o que essa Juliana fez. Então eu tenho a Juliana queria ter ido em muitos shows. Então, por exemplo, eu já tenho uma noção que em 2025 a Juliana foi em muitos shows. Então tem essas coisas de escrever aquilo que eu quero ir construindo, quero ir fazendo, que o meu filho conseguisse fazer tal coisa. Então eu tenho mania de escrever, seja no meu próprio WhatsApp, mandar e-mail para mim mesma. Eu tenho esse costume porque eu vi em algum lugar que aquilo que a gente escreve para nós mesmos, a gente alcança mais rápido. Acho bacana, é basicamente uma questão de, tipo, não só materializar, mas eu vejo isso muito da Ju, como também, tipo, colocar realmente no papel, né? A parada, você traça o objetivo, assim, pra onde você quer alcançar, né? O que você almeja. Bacana, na verdade. Eu sempre separei muito, assim, o que é sonho e o que é objetivo. Eu já comentei, inclusive, nesse podcast, que eu realizei sonhos que eu nem sabia que tinha. Por exemplo, quando eu fui viajar pela primeira vez, né? De avião, por conta da empresa. Um momento muito simbólico, muito, muito significativo.
objetivo foi quando falei pra minha mãe, né, e tal, e quando eu tava no aeroporto, mandei foto pra ela, ela mandou um áudio chorando, né, dizendo que tinha valido a pena me educar, me ensinar pelo caminho do estudo, enfim. E aí, naquela hora caiu minha ficha, assim, tipo assim, eu tava realizando sonhos que eu nem sabia que eu tinha. Porque, vou dar um exemplo, eu tenho um grande sonho de ver o São Paulo Futebol Clube no Morumbi. Isso pra mim é um sonho, por quê? Porque não é algo que não tá tão palpável pra mim. Eu moro no Acre, gente, pelo amor de Deus. Não é como se eu vou ali pegar um avião e estou no Morumbi, né? E dizem que o ingresso é caro pra caramba. Então, assim, ainda tem isso, né? Ainda tem esse fato agravante. Não é um sonho. Só que isso que a Ju falou faz sentido, porque eu já sei que é possível viajar, ou seja, então já sei que é possível sair do Acre e chegar até São Paulo. Então, caramba, esse sonho já é algo que pode ser objetivo. E aí vira objetivo quando eu começo a me planejar para aquilo, né? E eu acho que deve ter algum fator científico, neurológico em relação a isso, tipo, a colocar no papel, sei lá, acho que estimula o cérebro de alguma forma, né? A pensar que a gente tá arrumando rumo aquilo ali, né? Porque já começa com a ação, né? Querendo ou não, o seu cérebro interpreta que o fato de você escrever já é uma ação inicial para aquilo. Então, já meio começou, que você, né? Sim, já vira um gatilho para você, tipo, pum, já comecei, entendeu? E só meio que só seguir, assim, pelo planejamento. O que eu fiz com a Natanael esse ano, a gente fez juntos, né? A gente dividiu nossas metas por categorias, né? Tipo, a gente dividiu, eu fiz minhas metas pessoais, né? Pra mim, eu, Jonathan só, meta de casal e meta de família, assim, meta que ela tem 2 filhos, né? Então a gente faz coisas juntos, né? Colocou metas lá pra fazer no ano em família, em casal, fui sozinho. E aí uma ideia que a gente fez, porque isso também é um bagulho que me pega. Às vezes a gente faz metas muito na impulsividade da virada do ano, né? Ou do início do ano, né? Tipo, academia, não sei o quê. E aí a gente esquece, a gente deixa lá a meta na nossa se perde. Nosso objetivo é revisar as metas a cada 3 meses. Ou seja, março, já revisa se ainda faz sentido aquela meta, ou se não faz, se a gente conseguiu, o que tá faltando pra gente conseguir ou colocar em prática, entendeu? Então a cada 3 meses a gente vai renovando. Porque às vezes eu olho minhas metas do ano, por exemplo, quando eu chego em julho, já não faz mais nem sentido que, tipo, eu queria... Você pode até mudar aquilo, né? Era o Jonathan de dezembro que queria isso, o Jonathan de julho já não... Às vezes eu costumo falar que eu acordo 8 horas, eu sou uma Juliana. Às vezes 1 hora da tarde eu já nem sou mais a mesma. Que dirá a Juliana que escreveu em janeiro e em junho ter a mesma ideia, né? É realmente isso. Eu era um cara que falava que não queria namorar, eu tô quase casando. Então, mano, eu falava isso também, todo respeito. Eu falava isso também. Eu tinha muito como base o casamento dos meus pais, tá ligado? Tipo, que ainda não era adolescente. Aí via toda hora de discutir. Eu falava, mano, quero casar não, pra quê? Ficar nesse inferno aqui. Cara, aí hoje, eu casadão, tranquilo. Bom demais, né, mano? Muito bom, mano. Mano, e qual é a relação de vocês com o Natal? Vocês gostam do Natal? Vocês gostam da data? Cara, eu sou maluca do Natal. Eu não posso ver uma árvore enfeitada que sabe, igual uma senhora com flores? Sim. Que todo mundo vira, nossa, você consegue saber que ela virou uma senhora, que ela já tá mais idosa quando ela começa a tirar foto de flor? Sou eu com o Natal. Eu vejo uma árvore, uma decoração de Natal, eu tiro foto. Então, eu sou fissurada. Então, mas aí eu descobri que não é assim só. Eu tava conversando com os meus amigos esses dias e eu falei, nossa, eu realmente amo decoração de Natal. Eu gosto de decorar minha casa. Mas aí eles falaram, Juliana, não é só isso. Você decora a sua casa na Páscoa também. Então, de repente, o meu negócio é decoração. Então decoração. Aparentemente não é só o Natal, exato, mas com o Natal eu realmente gosto bastante, gosto a ponto de... Vila de Natal, vamos. Vai ser parque temático natalino, vamos também. Festival de neve, quero. Então eu não posso ver uma casinha de Natal decorada no shopping, não sei o quê, que eu acho legal e acho que é um evento. Então eu realmente curto bastante. Cara, eu gosto muito do Natal também, mano, mas é mais pela reunião mesmo. Eu sinto que a galera leva assim, pelo menos na época do Natal, todo mundo fica mais good vibe. Tipo assim, já teve caso, por exemplo, de eu sair com os meus pais, era adolescente, de baterem o carro, tipo assim, a gente tá no carro e tal, bater o carro de nego só, tipo, geralmente, pô, você sai, aí você tem toda a questão de tirar foto, grava, aí você discute com a pessoa e tal. E, cara,
Era, sei lá, dia 24 de tarde, saindo do mercado, bateu de olhar um pra cara do outro, assim, mano, Feliz Natal, tá ligado? E tipo assim, dar um sorriso um pro outro e seguir. Assim, mano, como assim? Correto. Sabe? Sei lá, acho que o Natal dá essa pacificada, assim. Eu gosto do Natal, mano. Dá uma harmonia melhor. Dá, mano. Fica... a ideia é essa mesmo, né? Eu não sou uma pessoa tão, assim... eu sou mais da minha, eu não sou tão da confraternização. Mas eu realmente acho que as pessoas ficam mais solidárias. Eu acho que elas ficam realmente vivem esse espírito, né? De confraternizar. Acho que vem aquele lance de você olhar mais pro que quer dizer, né? Tanto do final do ano, acho que olhar para tudo que aconteceu dá aquele sentimento de vamos aproveitar que a gente chegou até aqui, né? O lance do ciclo também, né? É uma forma de a finalização, né? Todo o especial de Natal eu falo isso, né? Mas eu tenho que falar todo o especial de Natal porque os convidados são diferentes. Então a Juliana Bifani não ouviu, então vou ter que falar. Mas eu era um cara que tinha um problema com o Natal, assim. Eu tinha problema, na verdade, com o final do ano. Novembro, dezembro já era uma coisa que me deixava meio que... Mas aí eu entendi que o meu problema não era necessariamente com o final do ano, é com finais mesmo. Eu tenho um problema com finais de coisas, despedidas. Melhorei muito já, mas eu sou um cara que tem dificuldades com finais. Deve ser também pelo meu histórico de vida, né? Eu sou uma pessoa que meus pais separaram, eu tinha 2 anos de idade, eu perdi meu avô com 5, tinha 5 anos. Com 5 anos mais ou menos, eu era criança, então ter percas assim tão novo é uma coisa que, né, não é tão legal. Mas assim, pesa bastante. E aí, melhorou a minha relação com o Natal, cara, quando eu fui morar sozinho, e aí, ironicamente, não tinha mais aquela coisa da família perto, sabe? Era algo, sabe... Aquela frase, né? Quando você tem, você não dá valor, aí quando você perde, você meio que valoriza. É meio que isso. E aí, o meu problema com o Natal também era um lance do achar hipocrisia, capitalismo, não sei o que, festa, não sei do que, para consumir e tal. E aí, quando eu mudei a chavinha, eu pensei, né, caramba, é uma data que, isso que o João falou, né? É uma data que as pessoas ficam realmente mais reflexivas, assim. E mesmo que seja só nessa data, pelo menos a gente ainda faz essa reflexão, né? Pelo menos a gente ainda pensa um pouco nisso. Inclusive, eu estava até falando com a minha sogra, né? Que ela é muito religiosa, ela é da Universal. E aí ela falou, Jesus não nasceu no Natal, não sei o quê. Aí eu falei, Dona Rosa, a gente sabe, mas vamos simbolizar que foi essa data. A senhora sabe o dia que ele nasceu? Não, mas não foi dia... Então, vamos deixar o dia 25, então, já que a gente não sabe. Vamos entrar no acordo. Simbolicamente, deixa o dia 25. Então, tipo assim, pessoas muito chatas, entendeu? E eu era esse cara chato, tipo assim, não, Natal, vou comemorar Natal não, vou ficar aqui olhando pro teto. E eu ficava olhando pro teto, de fato, aquele adolescente chato. Eu ficava olhando pro teto, não queria comemorar, achava que era besteira. E aí a idade vai fazendo... E até uma reflexão que eu queria trazer para vocês, eu acho que a idade, e eu tô falando de idade propositalmente, tá? Não tô falando de maturidade, tô falando de idade mesmo. Passar dos anos, né, faz com que a gente veja que algumas coisas a gente tem que deixar para trás, mano. Inclusive preconceitos, né? Existem muitos preconceitos que eu tinha na minha vida que fui deixando pra trás porque, cara, ninguém se importa com isso aqui. Tipo, eu tô me importando com uma coisa que não é relevante pra minha vida, é uma coisa que não tá agregando em nada, é uma coisa que não tá fazendo sentido. Uma coisa que eu era muito brigão quando eu jogava bola. Eu ia pro futebol, brigar, até minha mãe até hoje tem esse medo, tipo, quando eu vou jogar, menino, cuidado, porque eu era um cara muito brigão. Qualquer coisa que, tipo, no futebol, eu já mandava o cara tomar no cu, sabe? E magrinho, tipo assim, com medo de alguém me quebrar. Até que ninguém nunca me quebrou, mano. Nunca me deu um soco. E aí eu falei, mano, quer saber, velho? Tipo, tá todo mundo cagando pra mim. Os caras só querem jogar bola e ir pra casa. Tipo, o cara só quer ter aquele tempo de lazer e depois voltar pra sua casa, pra sua esposa, pros seus filhos e ficar bem. Por que eu tô aqui querendo arrumar confusão, entendeu? Tipo, é só uma coisa que realmente não precisa. E aí, isso não tava na pauta, tá? Tô improvisando aqui. Tem alguma coisa assim que vocês podem destacar que a idade fez vocês melhorarem, né? Mudarem alguma coisa? Cara, eu diria que é a relação com os meus pais, na verdade. Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tinha muito a babaquice de, tipo assim, a minha mãe, sei lá, vinha me dar a mão, eu falei, não, que mais dar a mão, não sei o que, tipo, tô perto dos amigos, a minha mãe vai, tchau, vai se despedir, pô, me dá um beijo. Ih, mãe, então, não sei o que. Tipo, aquela babaquice de adolescente, mano. Hoje em dia, tipo, eu ando de mão dada com a minha mãe, que minha mãe já é uma coroa, né? Minha mãe já tem 60
60 alguma coisa. E, tipo, eu dou a mão pra ela e quando o nego, tipo, olha assim, tipo, estranho, né? Porque não é comum você ver um cara de, tipo, quase 30, uma mulher de 60, assim, né? Aí eu já dou uma piscadinha do, tipo assim, tô pegando, entendeu? Só de sacanagem, de pilha. Aí, pô, cara, sei lá, tipo, a relação comigo, com os meus pais melhorou muito, mano, com o passar do tempo. De, tipo, muita coisa que, sei lá, eu achava frescura, alguma coisa, tipo, demonstração mesmo, entendeu? Mudou muito. Putz, eu já passei muita coisa, né? Afinal, são 36 anos, né? Mas eu acho que o que eu mudei mesmo eu acho que foi entender onde permanecer e onde não permanecer, sabe? Eu acho que hoje essa questão, acho que até que o Joe falou de que ele se incomodava com encerrar ciclos, né? E eu acho que por talvez a Juliana mais nova, por ter talvez problemas que eu não identificava como problemas de ter problemas por encerrar ciclo, talvez eu não encerrei ciclos quando eu deveria ter encerrado. E aí hoje eu identifico claramente onde eu devo gastar a minha energia e onde eu não vou gastar minha energia de forma nenhuma. Então, hoje eu consigo me retirar muito rápido de lugares onde eu não pertenço e que eu não me sinto bem. E eu entendi que para ficar bem, não é só não adianta só ajuda, lógico, a gente precisa de ajuda de várias maneiras, mas que não adianta só procurar ajuda e me distanciar de pessoas e lugares é muito mais necessário do que só procurar ajuda. Então, acho que isso foi o lance. O divisor de águas total da minha vida foi entender que essa limpeza de pessoas, lugares é mais do que necessário. Acho que isso foi o que realmente mudou da água pro vinho, assim, foi o que a idade me trouxe, foi definitivamente isso. É por isso que eu falei propositalmente idade, né? Porque tem coisas que eu só amadureci por conta da idade. E eu tenho plena convicção hoje disso, né? Porque a responsabilidade que me é cobrado, enfim. Um exemplo bem prático mesmo em relação a isso que eu tô falando é o meu relacionamento com a Natanael mesmo, cara. Que eu lembro claramente de dizer, há uns anos atrás, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos, que eu não queria me envolver com uma pessoa que tinha filhos. Inclusive eu cheguei a falar isso pro meu padrasto, uma vez que a gente tava bebendo e tal, ele ficou muito puto comigo. Puto mesmo. E hoje eu entendo que era até justificável a reação dele, né? Porque ele se relacionou com a minha mãe e eu tinha 2 anos. Ou seja, ele assumiu uma bronca muito grande, né? Só que eu não falei isso nesse sentido de que, todas as mulheres que têm filhos são desprezíveis. Não, falando que eu falei em relação a mim, ao meu preparo. O Jonathan daquela idade não era um Jonathan que tinha. Cara, o Jonathan daquela idade. O Jonathan daquela idade que falava isso era um cara que tinha acabado de sair de uma depressão. Tipo assim, era um cara que tava se entendendo. E aí eu me relacionei com uma pessoa que tinha filho e não continuei a relação, né? Não me aprofundei na relação justamente por isso. E aí pula pra 2024, né? O Jonathan namorando uma pessoa que tem 2 filhos. E por que eu falo que tem coisas que a idade faz a gente amadurecer? Nesse sentido, né? Porque tem coisas que a gente precisa viver, velho. Não tem como. Esse exemplo que a Ju falou, né? Tipo, lugares. A Ju teve que entrar em muitos lugares ruins para poder entender que aqueles lugares eram lugares que tem que ser evitados, né? Tipo, a gente tem que... eu escrevi tenho que falar do meu livro, né? Eu escrevi meu livro agora recentemente que eu falo de todas as minhas frustrações amorosas. Eu tive que passar por tudo aquilo ali para entender que o amor é algo muito mais simples, muito mais próximo do que aquilo que a gente idealiza ou aquilo que a gente corre atrás, né? A gente busca muito uma coisa utópica nas relações que estava muito mais simples, muito mais perto de mim e muito mais também natural do que a gente tenta performar muitas vezes. Principalmente a gente que é homem, né? Tipo, o homem tem muita coisa de querer performar, querer ser o alfa da relação. E aí eu tive que, cara, me relacionar com muita gente. Quando eu falo me relacionar, não só no sentido amoroso, mas tem muito amigo ruim também, sabe? Pra entender que meu ciclo de amigos é bem restrito mesmo. Tipo, essas pessoas aqui mesmo que vão ficar comigo, que já provaram que vão estar comigo quando eu estiver na merda e vão estar comigo quando eu estiver bem, né? Como é que foi o Natal de vocês do ano passado? Vocês têm lembrança? O que vocês podem falar? Como é que foi o Natal de vocês do ano passado? Cara, eu não lembro, não. Que você, João, de memória. Não, realmente. Cara, eu sei que foi com a minha família, mas agora lembrar o que aconteceu no Natal passado. Eu também tava puxando aqui, mas acho que Natal do ano passado eu não. Eu acho que Natal do ano passado eu fiquei em casa e o Júlio foi passar com a amiga dele. E eu
fiquei aqui, assistindo série, provavelmente. Cara, eu não faço ideia realmente do que eu fiz no Natal passado, velho. Eu lembro das tuas fotos, João, no Natal. Tu postando foto no Instagram. Teve foto? Postou foto com a tua família. Não sei se foi Natal ou se foi Ano Novo. Não, provavelmente foi Natal, que eu acho que Ano Novo eu nem fui pra lugar nenhum. Pô, agora, lembrando, eu também não tô lembrando do meu... Ah, lembrei sim. O meu Natal foi com minha família também, mano. Foi com minha avó e minha mãe e minha irmã. Meu irmão tava em Mato Grosso, né? Ele tá lá ainda, morando lá. Meu tio, que é o irmão da minha mãe, né? Todo Natal ele vai pra família da esposa dele. Então minha avó ficou... Eu morava com minha avó, né? Até ano passado eu morava com minha avó. Então a gente assou carne e minha avó tava com febre, mano. Eu lembro de ela estar com febre no Natal, velho. E aí ficou eu e minha mãe triste, né? Com saudade do meu irmão. Dava pra ver no semblante dela. Ela direto ficava falando com ele e tal. Irmãzinha... 5 anos, né? Dormiu cedo, só comeu e dormiu cedo. Coisa boa ser criança, né? E o lado ruim é que eu tava brigado com a Natanael, mano. A gente tava brigado. Então, esse é o motivo que a gente não tava junto, né? Natal e Ano Novo a gente brigou. Olha só que ruim, né? Em nome de Jesus, esse ano não vai ser assim. Eu tava brigado, mas eu tentei, na medida do possível, viver ali com minha mãe e com minha avó. Tá imerso ali na... Viver o momento, né? Tá presente. Viver o momento, tá presente 100%. Por aquilo que eu já falei, né? Eu não sei até quando eu vou ter minha avó. Eu não sei se nesse Natal eu vou ter minha mãe, porque minha mãe vai viajar também de novo. E aí, quando eu falei lá no início que eu tinha rompido algumas coisas com a minha família, também no sentido de deixar algumas coisas, deixar as pessoas viverem, né, suas vidas e ir para outros lugares. Tá lá no meu Instagram uma foto que eu postei com a minha mãe, acho que foi em 2023, quando minha mãe foi morar fora, lá em Mato Grosso, né? Minha mãe foi morar fora, e aí eu postei escrevi um texto falando sobre a nossa relação, que isso que a Ju falou, né, da relação dela com o filho dela, era muito do que eu tinha com a minha mãe, assim, uma relação muito, muito profunda, muito intensa, assim, de amizade mesmo. Minha mãe me teve com 14 anos, então a minha adolescência da minha mãe foi cuidando de mim, então a gente tava ali eu tava vivendo a adolescência da minha mãe com ela. Então, as referências da minha mãe eram meio que as minhas. Sei lá, Claudinho e Bochecha, que a minha mãe gostava. Eu também gostava. Muito próxima, né? Então. E aí já vou dar um spoiler pra Ju, né? Vai chegar esse momento que vocês vão romper, Ju. Sim, espero que demore. Mas acontece. E a gente tem que estar preparado, não tem jeito. É triste. Assim, pra minha mãe, foi mais cedo do que pra mim, né? Seria mais fácil se a gente tivesse rompido junto. Mas não foi assim. Eu acho que a minha mãe rompeu o cordão umbilical comigo quando eu fui morar só. Ela chorou desesperadamente, muito. Ela chorava todos os dias. Mas ela conseguiu, né? Rompeu. Agora o Jonathan foi viver a vida dele e eu tô vivendo aqui a minha. Eu só vim romper com a minha mãe nesse momento, cara. Que a minha mãe foi de fato morar em outro lugar. Eu já não falava com meu padrasto, a gente não trocava mais de ideia. Foi um dos motivos que me fez morar sozinho também, mas foi nesse momento que eu percebi, caramba, minha mãe vai sempre ser minha mãe, isso aí é impossível mudar, mas a forma de a gente se relacionar mudou, e muda mesmo, tem que fazer. Sim, não tem jeito. Algumas coisas mudam mesmo, as relações mudam e a gente passa, às vezes, algumas vezes mais o filho do que a mãe, ou mais a mãe do que o filho, passam a viver outras relações de outras maneiras, a se relacionar de outras maneiras. Os filhos vão viver as relações deles, né? E porque, por exemplo, o meu ainda tem 16, então eu vivi a vida dele, né? Então a Juliana até aqui, só desses 16 anos, eu só soube ser mãe, né? Agora que, lógico, agora que a gente vai em show, enfim, que eu consigo fazer... E que agora também que eu consigo fazer algumas coisas sozinha, porque ele também já é mais independente, mas quantos anos eu não fiz nada sozinha porque eu tive que cuidar de uma criança, que agora ele não é uma criança, ele, né, já passou dessa fase, mas as relações mudam, os sentimentos mudam, as preocupações mudam, tudo muda, e aí vai de como a gente se adapta a essas mudanças, né? Que a gente vai estar preparado é muito difícil dizer, porque a gente não nasce, né, com um manual de como se preparar para esses momentos. Não é, cara, essa questão de relação é muito... Acho que o pessoal de cada um consegue ter essa relação com a sua família e tal, porque, por exemplo, a minha relação com os meus pais melhorou depois que eu casei, depois que eu saí de casa, ou à distância, e com a minha esposa a mesma coisa. Quando ela foi morar sozinha, cara, a relação com os pais dela melhorou, tipo assim, 500%, são outros pais, tá ligado? Então, às vezes, só o distanciamento, talvez uma pitada de saudade, né, daquele
Porque quando a pessoa sai, costume, né? A pessoa tá acostumada, Sim. por exemplo, os antigos, né, mais do que os outros, tipo assim, a pessoa só vai sair de casa quando casa. No caso dela, ela saiu, tipo, foi morar sozinha. Então fica aquela parada do, pô, se ela saiu antes de casa, pô, será que eu fiz alguma coisa errada? Então a pessoa ainda começa, tipo assim, começa a processar todos os anos e tal. Então, talvez até por isso eles tenham visto, tipo, pô, talvez eu errei nisso, pô, vou mudar agora. Querendo ou não tem como eu mudar o que já foi. Mas a partir de agora eu vou mudar. Então, a distância, pô, no meu caso, da minha esposa, ajudou muito. Tipo, é outra coisa. Minha mãe, por exemplo, veio aqui em casa hoje. Tipo, cara, é outra pessoa. Aquela pessoa que era grossa, ríspida, direta, dura, tipo, cara, veio aqui, pô, varrer meu quintal, mano. Tipo assim, pra me ajudar, tá ligado? Tava fazendo outra parada, ela. Tá vendo negócio aí, vou varrer o quintal. Sendo que, tipo, antigamente, se fosse na casa dela, naquela época que eu morava com ela, era mais fácil ela quebrar o cabo de vassoura na minha cabeça, mas porque, pô, você não fez isso aqui, tá ligado? Cara, sei lá, mano, é muito louco isso. E muda mesmo, cara, muda muito, as relações mudam muito. O Jonathan, esse Jonathan muito sonhador, nunca foi muito, né? Mas se existir um espaço para esse Jonathan sonhador, de ficar sonhando, projetando as coisas, ele tem que morrer. Esse Jonathan não pode mais existir. E eu acho que esse é um defeito de muita gente, assim. Não querendo ser pessimista, não querendo ser o cara chato, dizendo que o adulto não pode sonhar. Óbvio que pode. Mas não pode viver em torno do sonho, né? Tipo, as contas chegam, velho, todo mês. Né? Boleto chega todo mês para pagar. A luz, se não pagar, ela é cortada. A dor de cabeça, dor nas costas, dor na coluna, sei lá, febre, crise, elas vão acontecer. Então, se você ficar vivendo sua vida em torno de um sonho de adolescente, um sonho de 10 anos atrás, eu tava refletindo sobre isso hoje, quando eu tava correndo, né? Muita gente se frustra depois de adulto, muita gente acha que a vida não tem sentido, e aí começa a atrelar a vida a dinheiro, né? Tipo, só vai ter sentido quando eu ganhar mais X, ou só vai ser melhor quando eu mudar para tal profissão. Elas começam a basear a sua vida no dinheiro, dando valor à sua vida ao valor monetário, porque elas estão atreladas à vida de que você vai querer ser quando crescer. Elas estão querendo responder essa pergunta ainda, sabe? Tipo, eu quero ser o astronauta, eu quero ser... Mano, a vida já ocorreu, você não foi. Alguém precisa chegar pra você e te falar, cara, você já cresceu, você não fez faculdade, você não correu atrás dos seus objetivos, já passou. Agora você tem um filho pra cuidar, esse filho depende de você, sabe? É ruim pra um adulto ter esse choque de realidade, mas tem que ter, velho. É aquilo, né? Tipo, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa, né, velho? Sim. Então, principalmente no país existe a realidade, né? Exatamente. Gente, qual é a expectativa? Esse episódio tá indo ao ar no Natal, mas eu quero deixar claro pra galera que a gente tá gravando antes do Natal. Então a pergunta faz sentido. Qual é a expectativa de vocês pro Natal desse ano? Vão passar em algum lugar específico? Vão fazer alguma coisa diferente? Cara, esse ano eu tô contente porque vai ser o primeiro Natal, entre aspas, longe dos meus pais, mas não vai ser porque eles vão vir pra cá, só que vai ser na minha casa, tá ligado? Então, tipo assim, desde sempre era o convidado do Natal. Cara, dos meus pais, no caso dos meus filhos, hoje eu estou sendo o anfitrião da parada, entendeu? Então, tipo, sei lá, tem aquele... Tipo uma satisfação pessoal, tipo isso, tá ligado? Então, bem legal. Expectativa. Eu vou ficar... Esse ano vai ser... Nós temos o lado positivo e o negativo. Acho que vai ser meu primeiro ano sem a Madalena, mas em contrapartida é o meu primeiro ano com a Kiri, então a Kiri tem só 6 meses ainda, e a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar em casa, Júlia e eu. Como a Kiri tem só 6 meses e a Kiri ainda é uma destruidora de todos os tipos de móveis e a gente não pode ficar com ela em muitos ambientes, então ela acabou de fazer o primeiro ciclo de vacinação obrigatório, então ela ainda é muito filhotinha, a gente vai ficar com ela em casa, então a gente vai ter um Natal e um final de ano tranquilo, mas vai ser um misto aí de emoções, porque é aquilo, né? Do mesmo jeito que fica todo mundo muito solidário, também vem todo aquele sentimento, acho que de tudo que você viveu e bate, não tem como. Acho que final, tanto Natal quanto Ano Novo, bate muito na gente de tudo que a gente passou e sobreviveu, a gente é grato,
mas ao mesmo tempo também bate aquilo de, né, quem não tá com a gente também dói, né? Então acho que vai ser esse misto aí de sensações, mas a gente vai ficar em casa por causa da filhote, que a gente não vai conseguir viajar com ela, porque na casa da minha família tem filhotes também, e aí os filhotes têm ciúmes um do outro, que eles são irmãos, a minha família tem 2 pugs, e aí um tem ciúme do outro, e aí por mais que a minha seja dócil, o outro não deixa o urso chegar perto do irmão dele, então a gente vai ficar aqui, mas vai ficar tudo bem, a gente vai decorar a nossa árvore, que já tá encaminhando aqui, e também os bichinhos não vão ficar sozinhos, porque quando a gente viaja sempre tem muito isso, a gente viajava e a gente sempre ficou, como é que será que eles estão, né? Então esse ano a gente vai ficar com os bichos. Esse também vai ser meu primeiro Natal. Toda vez que eu falo isso pra ela, ela vai ouvir isso aqui e vai me corrigir, ouvindo. Mas vai ser meu primeiro Natal com a Natanaele, assim, presencialmente, né? Porque toda vez que eu falo, vai ser nosso primeiro Natal junto, ela falou, não, ano passado a gente tava junto. Falei, mas junto corporeamente, fisicamente, né? No mesmo ambiente. Sei lá, no meu Instagram, né? A gente montou a árvore de Natal, comprou uma árvore de Natal, montou, já estamos em clima natalino. Vai ser só eu e ela e os meninos. Eu não sei se os meninos vão ficar com a gente ou se vão pro pai deles, né? Mas a ideia é que sejam nós 2 e os meninos. A gente vai fazer uma comidinha do jeito que a gente gosta, comprar nossa cervejinha do jeito que a gente gosta, e vamos ficar só nós 2. Como eu falei, né, cara, minha família é pequena, muito pequena, minha família, assim, minha família que eu considero é minha mãe, minha avó, minha mãe e meus tios, na verdade, né. E aí, como eu falei, meu tio sempre Natal vai lá pra casa do familiar da esposa dele, e provavelmente a minha avó vai ficar com minha mãe vai ficar com minha avó. Vai ser um Natal especial, cara. Meu último Natal na casa dos 20, né? 29 também. Talvez não tenha nada a ver isso, mas, sei lá, confiando que tem alguma coisa a ver. Vai ser diferente. Pior que eu não sei dizer, gente. Eu não lembro como. Não lembro como foi. Pois é. Não sei como se muda alguma coisa. Não faço ideia. Sério mesmo. Dizem que 29 é o retorno de Saturno, né? Eu também não sei o que significa isso. Eu até leio algumas coisas sobre os planetas, mas eu me preocupo mais, tipo, quando eles ficam aí. Esse ano foi um ano muito difícil, realmente os planetas estavam em colapso. Mas eu não sei se depois que a gente passa da casa dos 20 muda alguma coisa, se depois dos 30 muda. Cara, realmente não faço ideia. Eu acho que, sinceramente, depois dos 30 eu acho que a gente fica melhor. Eu acho que a gente fica mentalmente melhor. Eu senti que eu evoluí. Mas eu acho que melhora mesmo depois dos 33, sabe? Porque eu acho que até os 33 eu ainda fiz muita besteira, eu acho. Eu acho que até os 33 eu ainda tava meio desregulada, sabe? Eu ainda fazia umas coisas que eu falava, mano, Juliana. Aí dos 33 pros 36, eu basicamente sou a Juliana que eu sou hoje. Aí eu fico, não, parabéns. Aí você tá de boa. Agora antes eu ainda era meio que a Juliana dos 29, fazia umas besteiras. Caramba. Demora pra gente amadurecer, sabe? Mesmo com 30, você ainda vai pensar que você tem 29, pô. Demora. Eu não sei onde, eu não lembro de onde é que eu falei isso, mas eu falei em algum lugar que eu me considerava uma pessoa madura, mas sempre em paralelo ao que eu já vivi, né? Porque eu confesso que tem muita coisa que eu preciso evoluir, mas é aquilo que eu falei também. É bom a gente ter mais motivos de se orgulhar do que coisas para corrigir. Porque, meu amigo, você chegar com 29 anos com muita pendência, porque, pô, você tá fazendo o quê? Você não tá corrigindo isso aí, né? Eu vejo, às vezes, pessoas muito mais velhas que eu, de 40, 50 anos, eu olho assim, o cara tá cometendo um erro que eu cometi com 18, velho. Erro amador, tipo assim, sabe? Coisa que não é mais pra ficar errando, não, na vida. Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez, agradecendo aí pelo tempo que vocês destinaram pra estar aqui, né? Eu sempre gosto de frisar o fuso horário, né? As 2 horas de diferença. Tem gente que dorme cedo, tem gente que dorme mais tarde. Eu que tô agora na vida de fitness, né? Todos os dias acordando cedo para correr, eu tô equilibrando o meu sono dormindo mais cedo. O meu dormindo mais cedo é meia-noite, né? Porque para quem dormia 2, 3 da manhã, porra, meia-noite já é uma evolução. Já é cedo. Já é cedo, mano. Mas eu queria agradecer muito a vocês, cara. Mais um especial de Natal que eu tô fazendo. Eu gosto muito de fazer especial de Natal, porque a gente faz essa reflexão, a gente tem um momento de a gente fala um pouco de como é que foi o nosso ano, compartilha experiências, que é o mais legal também do podcast.
E aí, como você já sabe, né? O final do programa eu sempre deixo como lugar de fala para os convidados, para vocês se despedirem aí, falar o que vocês quiserem, desejar Feliz Natal para a audiência. E como foi no começo, né? Vai ser no final, Juliana Bifani, que é a dama da vez. Obrigada. Eu não sou de falar muito, então é estranho. Obrigada pelo convite. Acho que aproveitem no final de ano, reflitam, façam listinhas dos desejos tangíveis, peguem as nossas dicas do que vocês esperam dentro do que é possível para o próximo ano, não grandes coisas, assim, se dá para ir para a Disney e você tem condições, escreva que dá para ir para a Disney. Agora, se você não tem condições de ir para a Disney, coloque, não sei, algo que está dentro do que você consegue executar, que é o que eu coloco como meta, como pequenos objetivos, né, para minha vida. Isso costuma dar certo. Nem tudo a gente consegue realizar, acho que é isso também. É bom a gente também não colocar grandes coisas, mas também estar preparado para aquilo que a gente não vai conseguir, porque lidar com as frustrações faz parte da vida adulta também. E é isso, que a gente tenha um bom Natal, que tudo seja próspero no próximo ano. Amém. João? Só agradecer mesmo, mais uma vez, o convite aí por estar aqui nesse programa maravilhoso. Você sabe que você é um cara muito bem quisto por mim. A gente brinca o tempo todo, mas de verdade eu gosto muito de você. E, cara, só uma dica pro pessoal que tá ouvindo, tipo, não espera o próximo ano começar as mudanças, tá ligado? Tipo, já começa de agora. Já inicia o próximo ano com o pé direito, tá ligado? Os dois pés, assim, já firmes. E aproveita, cara, bastante, porque nunca sabe, né, quando pode ser o último, né, ao lado das pessoas que a gente gosta. Então, cara, aproveita sim pra viver, pra estar presente. Da hora, gente. É isso. Feliz Natal para todo mundo que tá nos ouvindo e até o próximo ano.